Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, né, que é que muitas pessoas têm essa coisa de achar que bijuteria artesanal não dá dinheiro. E aí, o que é que vocês acham? Eu sou prova que dá, e muito. E principalmente porque você tem várias formas. Quando você fala trabalha com venda de bijuteria, artesanal. Tem várias formas. Tem pessoas que compram, né, para revenderem, que o lucro já é altíssimo. E também tem a possibilidade, quando você trabalha com material, com bijuteria artesanal, de você própria fazer a sua bijuteria. Então aí o lucro é 1000 vezes maior, entendeu? Porque muitas vezes você compra uma quantidade de material e 2 peças, você faz o brinco. E quando a bijuteria artesanal, você não precisa de um grande investimento. Você pode montar uma pequena fábrica com 2 alicates, um martelo, coisas mínimas, que assim cola. Então você no máximo que você para você começar a sua base, né, uma pequena fábricazinha que a gente chama de fábrica, mas uma pequena fábrica para você começar, você não precisa mais de que R$ 1.000 para começar a sua e olha que você está começando bem. Então você vai comprar o material básico, que são fecho, fio de nalho, o dependendo do você vai ver que tipo de pessoas que você vai trabalhar, e aí você vai poder escolher o material. Então você pode fazer bijuteria para criança, para homem, né, que hoje em dia os homens usam muita bijuteria também, para nossa sorte. E é uma coisa interessante que quando você as pessoas acharem que não isso é um mito, gente, é incrível, mas quem está no meio da bijuteria, quem sabe ali, que está ali naquele meio, sabe quanto realmente dá dinheiro. Porque olha bem, no mínimo que você vai comprar, por exemplo, se você vai revender bijuteria, porque não é o meu caso e eu também não na verdade não é questão de aconselhar, é questão seguinte, quando você compra e revende, o seu lucro é limitado. Você não pode botar um preço a mais, porque você vai ter o seu concorrente do lado que provavelmente vende a mesma coisa que você. Porque acontece muito isso, né. Por exemplo, você vai naquelas feirinhas de turista, essa feirinha de Natal ou coisa assim, e muitas vezes tem a mesma mercadoria. Por quê? Elas compraram e estão revendendo, então elas têm um preço limitado, o lucro na verdade, né, o preço, mas é um lucro limitado. Elas não podem colocar um pouco a mais, porque o vizinho dela já vende por um preço menos. Mas quando você faz, você além de você vai precificar, né, quanto você gastou tudo, mas além de tudo, a bijuteria, gente, é fantástica, porque tem a aparência, sabe a aparência da bijuteria? E no Brasil, hoje em dia, são bilhões de pessoas que movimenta, né, o dinheiro que movimenta a renda, uma renda dentro do Brasil é mais de são bilhões de dinheiro que dentro do Brasil por bijuteria. Então, por aí vocês imaginam o quanto a bijuteria é lucrativa. E principalmente, gente, que eu estou aqui falando de bijuteria artesanal. Porque quando você trabalha com a bijuteria artesanal, você vai colocar a sua criatividade, né, que vai contar muito. Você vai botar a sua exclusividade, né, porque a cliente chega até você e ela vai falar assim: "Ah, eu quero eu gostaria de ter uma peça assim, 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 assado". E você vai fazer a peça exatamente como a cliente quer. Entendeu? Então, essa cliente, ela vai te indicar para outras pessoas, ela vai te falar para outras pessoas, e ela vai pagar o valor, ela não vai pagar o preço da bijuteria, ela vai pagar o valor, por quê? Só ela tem aquela peça. E além disso, porque tem uma diferença quando você faz em uma larga escala, são vários modelos, que você também pode fazer isso, você pode vender no atacado para as pessoas revenderem
revender individual. Mas você também, além disso que você pode fazer, você também pode vender no atacado e no varejo. E você também tem a possibilidade de vender essa bijuteria também com exclusividade. Então, você tem uma linha de bijuteria, uma linha que você vende no atacado, você faz vários modelos, em diversas cores, então você vai fazer esse em diversas cores, e o mesmo modelo. Então, a pessoa que vai comprar, por exemplo, que ela vai comprar para revender, ela vai comprar, tipo assim, 20 peças iguais, ou de 2 cores de cada, ou 5 cores de cada, vai depender. E você pode fazer também por peça exclusiva, porque já isso aí já é um outro preço, né, já é existe um outro valor nessa mercadoria. Então ela não é mais simplesmente uma mercadoria que você tem lá e você vai poder e você vai vender a preço igual a um preço de atacado, né. Então você pode fazer isso. Você pode vender ele por atacado ou por avarejo, né. Avarejo, atacado e exclusividade. Por exemplo, se a cliente chega até você e fala assim: "Ah, eu gostaria de uma peça assim, 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 assim", você faz? Eu sempre fui ousada, né, sempre falava que fazia, mesmo que eu não soubesse, eu ia aprender, estudar e ia fazer. Assim. Então, o que que acontece? Por exemplo, se você vai montar uma fábrica de bijuteria artesanal, você não vai precisar de maquinário, você não vai precisar de maquinário. Eu tenho algumas coisas aqui, mas por quê? Porque depois de muitos anos você vai aperfeiçoando, você vai, aqui, por exemplo, tem esse aparelho aqui, mas é um aparelho especial, um aparelho especial de joalheria, e eu uso na bijuteria, mas é um caso extra, um caso totalmente extraordinário. Por quê? Porque quando você vai fazer uma bijuteria artesanal, você não tem necessidade de comprar determinados aparelhos. Por exemplo, você só vai precisar dos seus alicates, né, dos alicates que sem eles realmente não vai dar para trabalhar, fio de nalho, que é a base, né, que eu já falei. Você vai comprar os fechinhos, ou coisas realmente básicas. E aí você vai ver qual o tipo de pessoas que você vai vender essa mercadoria. Você dá uma pesquisada, né, por exemplo: "Ah, eu vou mostrar primeiro para os meus vizinhos", aí você já estuda os seus vizinhos. Aí você vai falar assim: "Ah, eu vou vender para o pessoal lá do meu trabalho", então você tem mais ou menos uma ideia como é o estilo das pessoas do seu trabalho. Então, isso é uma coisa muito importante antes de você sair comprando, entendeu? Porque a bijuteria, gente, é garantido. Eu vou contar uma história para vocês. Uma certa vez, eu trabalhava numa praça, eu trabalhei em várias praças no Brasil, e eu trabalhava em uma praça e nessa praça vendia muito. Gente, eu passava a noite produzindo. E uma certa vez apareceu um terreno em São Paulo, em Santo Amaro, um terreno para comprar. Eu tinha a metade desse dinheiro dentro de uma gaveta. A metade do dinheiro dentro de uma gaveta. Por quê? Porque eu trabalhava todos os dias, então eu trabalhava com exclusividade, um modelo de cada. Essa sempre foi o que eu mais gostei. Então eu produzia uma peça de cada. Então eu montava a minha barraca, minha barraca, um stander, né, porque agora mudou de nome, tudo stander. Mas a minha barraquinha, minha barracona, que ela tinha 2 metros, né, era uma mesa, assim, linda, maravilhosa, de 2 metros. Eu montava essa barraca 11 horas da manhã eu chegava lá, montava, porque eu já pegava o pessoal que saía para almoço, né, a mulherada que saía para almoço, trabalhava aqui naquela região como é que era? Subindo a República, subindo ali, atrás de uma biblioteca, na Consolação, na esquina da Consolação, com aquela subidinha ali. Então era numa biblioteca que tem ali, não lembro o nome, e eu montava ali a minha barraca. Gente, quando era meio-dia, que aquela mulherada saía para o almoço, antes de ir para o almoço, elas já passavam lá, porque elas sabiam que todos os dias eu tinha algo especial, que todos os dias eu tinha modelos diferentes e eu fazia, gente, eu trabalhava a noite inteira para o dia seguinte eu ter mercadoria diferente. Então meu trabalho realmente foi muito diferenciado. Então isso também conta muito o valor da sua mercadoria, né, quanto você vai cobrar. Então,
eu chegava lá, quando eu montava, quando ela saía meio-dia, ela já comprava 2 horas da tarde, gente, eu ia embora linda e a minha barraca vazia, vazia. Mas também tem o seguinte, este é uma coisa, questão de respeito pelo seu cliente. Então, eu vendia o quê? Eu prometia que aquela mercadoria era o quê? Exclusiva. Então, eu não fazia outra igual. A não ser que, muitas vezes, aconteceu o seguinte, da cliente estar lá comprando e a amiga querer a mesma peça. "Ah, eu quero um também. Ai, fulano, eu quero um". Eu falava na cara da pessoa, da cara da cliente, que eu sempre fui muito direta, entendeu. Eu falava na cara da cliente: "Ó, se ela deixar eu fazer, eu faço outra igual". Entendeu? Se ela deixar, eu faço. É a cli geralmente ela fala: "Não, não, fulana, pode deixar, pode fazer em outra cor, não sei o que, tal-tal". Então eu sempre tive eu acho que esse respeito que você também tem pelo seu cliente é fundamental, porque muitas vezes acontece o seguinte, a pessoa fala: "Não, não, é peça exclusiva". A cliente vira as costas, ela vai lá embaixo da mesa e tira outra peça e bota em cima bota a mesma peça em cima da mesa. Então isso realmente é uma coisa que você nunca deve fazer. Nunca deve fazer. E o seu preço, olha bem, a bijuteria, ela tem a bijuteria, o lucro da bijuteria, gente, é altíssimo, 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 altíssimo. Por exemplo, no mínimo que você vai ganhar, eu estou falando aqui, eu estou falando porque eu trabalhei no Brasil há muitos anos, e a mesma coisa que aqui ou qualquer parte do mundo, porque a bijuteria realmente ela chegou para ficar. Ela chegou para ficar. Gente, não teve em 98 ou 83 ou 99, alguma coisa assim, tinha bijuteria e como hoje ainda tem, bijuteria mais cara do que uma joia. Por quê? Porque você vai trabalhar com material especial, você vai trabalhar com exclusividade, você vai trabalhar com pedras preciosas ou semi-preciosas. Então, tudo isso valoriza a sua peça, né, tudo isso valoriza a sua peça. Então, uma coisa importante que o respeito que você tem que ser para o seu cliente, voltando ao assunto, né, que eu já cortei, que ela é meia desorientada, fala uma coisa e fala outra e vai, porque eu raciocínio. Então, assim, então, por exemplo, se a minha cliente, ela compra exclusividade, eu faço exclusivo, eu não faço nada mais igual, porque é tão diferente, é tão difícil quando você cria, você mesmo cria suas peças, é tão difícil você fazer igual, eu não sei. Gente, você tem que olhar, você tem que contar, você tem que ver, você tem que fazer isso. Uma certa vez, uma mulher que morava aqui na Europa, eu morava no Brasil, nem sonhava em vir para Brasil para a Europa, ela chegou lá na minha barraca, aí já era em Copacabana, ela querendo que eu copiasse modelos, que eu fosse com ela em feiras e copiasse modelos. Eu falei que eu não trabalharia assim. Ela me dava mercadoria e eu produzia, e eu criava em cima do que ela me dava, porque é assim que eu trabalho. Né. Então o que é que acontece? Então, no momento que olha, presta atenção, vou voltando àquela a cliente ainda, né, gente, eu voltando lá a cliente, vão acostumando porque eu sou assim. Aí voltando lá, aí você vai lá embaixo, pega outra peça e bota em cima da mesa, aí vende. Olha o que acontece, aí você vende para essa pessoa tem certeza que ela comprou uma exclusividade. Olha só, aí ela chega em determinado lugar, olha a pessoa com outra igualzinha. Não dá, né, gente? Realmente isso não dá. Então, que possamos realmente fazer o nosso melhor, mas o nosso melhor em todos os sentidos. Então, você vai poder vender e vender bem e vender muito. Olha bem, porque quando você compra a mercadoria e você vai revender, né, no caso, você tem, como eu falei já, você tem um lucro limitado, né? Um preço limitado, que você não pode botar um preço que, por exemplo, por aparência ou um preço que você um lucro que você quer maior, você não dá. Mas quando você mesmo faz, o seu lucro é 1000 vezes maior. Então você vai ganhar de 300% em cima de uma peça quando você faz. E também tem uma outra coisa, por exemplo, tem muitas pessoas e tem muitas vezes que você fica com uma mercadoria parada. Então essa mercadoria é parada. Então essa mercadoria que você não vendeu é dinheiro parado. E quando você faz, você reforma essa mercadoria, essa peça. Você reforma, você dá uma outra cara a essa peça e ela é vendida. Agora, quando você não faz, né, fica difícil quando você só revende, né, então realmente fica difícil. Mas
eu vou falar uma coisa, garantir para vocês, que o mundo da bijuteria é fantástico, é assim, é encantador, é lucrativo, porque realmente é lucrativo. E além de tudo, é fascinante, sabe, você pegar 2 pecinhas e você vê, au, um brinco, uma peça e um cordão, você faz uma linda pulseira, entendeu? Então são coisas que realmente dá para você viver. Eu conheço pessoas que ficaram riquíssima em determinada época no Brasil. Teve uma moda no Brasil chamado 10 por 12. 10 por 12? 12 por 10. 12 por 10. É uma época. Dessa 12 por 10. Então, as pessoas, elas vendiam o quê? 12 colares por R$ 10 na época. R$ 10. 12 pulseiras por R$ 10. 12 brincos por R$ 10. Então, imagina você quanto saía para aquela pessoa, que ela tinha que ter uma fábrica grande, muitas pessoas produzindo para realmente vender. Agora, uma coisa interessante que talvez, porque o meu assunto aqui com vocês é vender bijuteria, dá dinheiro e muito. Mas uma coisa interessante, porque assim, no meu caso, no meu caso, eu ensinei bijuteria, dei aulas de bijuteria muitos anos, em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas, tal, muitos anos. Então, o que é que acontece? Uma coisa que eu sempre deixei muito claro para minhas alunas é o seguinte: qualquer um brinco, se você olhar ele, você consegue criar milhões de coisas em cima dessa técnica, no caso, né? Então, por exemplo, então muitas vezes, como é que você vai ganhar dinheiro? Como é que você vai vender a sua bijuteria, né? Como é que você vai, vender uma peça que você criou, uma bijuteria que você criou? Como é que você vai vender? Tem várias formas. Por quê? Porque quando a cliente chega até você, ela ela não vai comprar uma peça só, gente. Vocês acreditam nisso? Olha, eu não lembro nenhum momento da minha vida toda, todos esses anos, que uma cliente comprou uma peça só. Eu não consigo lembrar quando isso aconteceu. Agora, o que que você vai fazer para que isso não aconteça? Você tem que ter um leque de variedade. Porque quando a pessoa chega: "Ah, eu vou comprar um brinco", aí ela vê: "Ah, essa cor também tá linda, aí vou levar essa cor. Ah, esse brinquinho, esse colarzinho combina com essa peça. Ah, uma presilhazinha, ai, vou levar essa presilhazinha para dar de presente para alguém". Então, alguma coisa assim. Então, dificilmente a cliente vai levar uma peça só. Então, você tem que ter esse olhar, né, você tem que, buscar realmente fazer o máximo, o seu máximo, para que você que realmente no final do mês, você fala assim: "Ó, final do mês eu quero ganhar X", né, um exemplo. Vamos dizer que no final do mês eu quero ganhar 5.000. Então, o que é que eu preciso fazer para ganhar 5.000 no final do mês? Planejar, né. Então eu vou planejar, eu vou fazer isso, isso e isso, eu vou visitar tal loja assim, assim, eu vou, contratar 3, 4 pessoas para vender, para mostrar minha mercadoria, para vender no atacado, eu vou entregar, por exemplo, painéis para pessoas que uma época eu fiz muito painéis, então você tem 1000 e uma possibilidade para você vender. Porque só você fazer não vai adiantar, né? Você tem que fazer e você tem que vender a sua mercadoria. Agora, dá dinheiro. E dá bem. E dá muito. Só depende de você. Como você vai fazer? Como você vai expor a sua mercadoria? Como você vai, atrair esse cliente para chegar até você? O que você vai fazer? Então, uma coisa, que precisamos pensar, né, na hora, o que é que eu compraria? E uma coisa interessante, gente, que eu não posso julgar a minha cliente por mim. Porque talvez o meu dinheiro seja pouquinho e eu estou fazendo ali e tal. E a minha cliente não, a minha cliente é bombástica. Ela quer comprar, ela quer ter, dar de presente, ela quer montar alguma coisa. Então eu tenho que ter essa visão,
né, essa visão que a minha cliente não, que a minha cliente, ela vai fazer muito mais além daquilo, né. Porque, por exemplo, se eu vendo, eu vou vender a mercadoria. Eu já tenho o meu lucro, né, então quando eu vou fazer, eu faço preço de varejo, atacado, exclusivo, eu tenho esse preço, né, então se eu tenho esse preço, a minha cliente quando ela compra, ela também vai ter o lucro dela, mas o meu lucro é muito maior, por quê? Porque eu produzo, porque eu crio, eu faço, então o meu lucro é muito maior. E uma coisa, que no Brasil, hoje em dia, né, na Europa já muito mais, mas, né, por exemplo, mas no Brasil, hoje em dia, a bijuteria está em alta. Ela entrou e ela não vai sair mais. Porque, olha bem, está trabalhando muito com os estilistas, né, os estilistas, quando eles criam uma coleção, eles já pensam na bijuteria. Então, nós como artesãos, como, vamos criar essas bijuterias artesanais, também precisamos estudar, pensar, né, nessa coleção, uma coleção de inverno, uma coleção de verão, uma coleção temporal, né, uma coisa antemporal, que você também podemos ter essas peças. Então precisamos pensar nisso. Então fazemos essa coleção, fazemos essas bijuterias que podemos vender o ano inteiro. Não dependemos de uma coleção especial para vender, mas tem uma coleção de inverno e verão, verão, inverno, e nós podemos vender também nessa época. E uma coisa também que também podemos consertar, podemos reformar. Então tudo isso dá dinheiro, porque muitas vezes a pessoa tem uma bijuteria quebrada em casa, e bijuteria não é descartável, né, gente. Então, hoje em dia a bijuteria tem um valor muito grande, porque é um material bom, às vezes você tem aquele material, você já não existe mais, então você pode reformar, você pode, consertar a sua bijuteria. Então, todas isso é uma forma de você ganhar dinheiro, né. E você muitas vezes a pessoa chega assim: "Ah, eu não quero mais essa peça aqui não", e deixa lá com você, e você aqui produz, cria uma outra peça e vende, é um outro dinheiro. Então, uma coisa que nós podemos ver no Brasil, que tem hoje em dia a tendência é ter muito mais, porque muitos anos atrás, sei lá, por exemplo, nos anos 80, não se usava tanta bijuteria, né, como hoje em dia. Hoje em dia se usa muita bijuteria, se vende muita bijuteria e tem espaço para todo mundo ganhar muito dinheiro com bijuteria, porque a tendência é aumentar cada vez mais. E uma coisa importante que no mercado, né, no mercado vai ficar quem se diferencia, né, quem se diferencia. Então, a bijuteria, ela vai ser de acordo com quem produz, com quem cria, com quem faz. Então o importante é você ter esse olhar quando você vai fazer sua bijuteria. Então, por exemplo, vamos dizer que no inverno, assim, qual o estilo de peças que as pessoas mais usam no inverno? Quais são as cores? Então, muitas vezes você, por exemplo, uma coleção passada, você não vendeu bem. Aí quando você faz, o que é que você vai fazer? Reforma ela, muda e ela já vai ser vendida, né, então ela já vai ser vendida. E, eu vou deixar aqui no link abaixo, no vídeo abaixo, um link onde vocês podem verem a os bilhões que entra por ano só com bijuteria. Bilhões, bilhões. Só porque no mínimo que você se você for trabalhar com bijuteria, no mínimo, você vai tirar R$ 5.000 por mês com bijuteria. Isso eu falo, gente, quando você faz a sua bijuteria, quando você faz a sua bijuteria. Não quer dizer que você vai vender a sua bijuteria, você pode produzir e outras pessoas venderem. Você pode colocar em salão, em outros lugares para ser vendida a sua bijuteria, ou pessoas, você pode fazer os painéis, como eu já falei, mas quando você faz, o lucro da sua bijuteria é muito maior.
é muito maior do que você revender. Mas até para você revender, quando você vai revender a sua bijuteria, também dá muito dinheiro. Mas o que que você vai fazer? Você vai ter que comprar bem para vender bem. Essa é a diferença, né? Você tem que comprar bem para vender bem. Quando você produz, quando você cria, quando você faz a sua bijuteria, o que que vai acontecer? O seu lucro é maior, né? Porque você vai poder fazer o seu diferencial, né? E às vezes 2 peças você faz tira o seu lucro, porque 2 argolinhas, 2 cristalzinho, por exemplo, vamos imaginar aqui, no caso, né, esse aqui é uma peça, mas vamos imaginar 2 cristalzinhos, eu não tenho nenhuma pecinha aqui pequenininha para mostrar para vocês. 2 cristalzinhos assim, eu vou mostrar uma pecinha para vocês. Vocês já fazem um brinco. Eu vou mostrar uma peça aqui para vocês. Espera aí que eu vou mostrar aqui. Já, já. Aqui, vamos imaginar que... Olha, gente, desculpa aí, né? Que levantei, mas sabe que ao vivo é assim. Então, vamos nessa. Então, aqui, ó. Vamos imaginar que você fez um colazinho. Vou mostrar esse colar aqui, mas não seria a ideia. Vamos imaginar que você fez esse colar aqui. E aí, para fazer um brinquinho, né? Para combinar com o colar, você vai pegar 2 pedrinhas, só 2 pedrinhas dessa. 2 pedrinhas dessa aqui, ó. Deixa eu ver para ele aqui. Então, 2 pedrinhas dessa. Você vai fazer um brinquinho assim, ó, como esse, ó. Aqui. Tá vendo? 2 pedras. E não tá bonitinho, gente? Olha que lindo. Porque nem todo mundo usa assim grandão, né? Como eu. Aí. Aí aqui, ó. Olha outro aqui também no cristalzinho. Na pérola, 2 pérolazinhas. Você mesmo produz a sua peça. Então, a diferença é que você demorou quantos minutos para fazer isso aqui? Sei lá, meio segundo, alguma coisa nesse sentido para fazer essa peça. Então, você vai... A bijuteria, no caso da bijuteria artesanal. Gente, eu tô falando da bijuteria artesanal. Além de tudo, tem aparência. Você não vende a bijuteria artesanal só. Sei que eu vou arrumar umas confusão para aí, né? Mas essa é a minha opinião e eu trabalho dessa forma há mais de 40 anos. Aí o que que acontece? Olha bem, um brinco desse aqui, vamos imaginar que eu gastei, sei lá, R$ 5. Eu não sei, né, gente? É difícil às vezes falar o preço aqui, porque em franco é diferente do real. Mas vamos imaginar que eu gastei R$ 5. Um exemplo, R$ 5. Não, nem 5, né, gente? Tá. Vamos imaginar que eu gastei R$ 3. Vamos fazer um cálculo aqui, R$ 3. Um pouquinho aqui, né? Vamos imaginar que eu gastei R$ 3. Mas eu olho ele, é tão lindo, olha bem. É tão lindo. E qualquer pessoa pagaria ou não pagaria 10, 12, R$ 15? Porque também tem uma coisa, gente. Essa base aqui dourada, ela tem um banhozinho, né? Então, ela tem uma durabilidade boa. E essa pérola também. Mas o que que acontece? Eu posso fazer barato, porque eu produzi, eu criei, eu mesma que produzi. Então, o que é que vai acontecer? Se uma cliente chega e ela é uma cliente antiga, ela compra bem, ou se não é uma pessoa que revende, né, essa mercadoria, é uma pessoa que compra no atacado, é igual. Vamos imaginar. Eu posso presentear essa cliente com esse brinco, eu posso também presentear ela. Ou eu posso fazer muito mais barato para ela, que o meu lucro, ao invés de ser 300%, seja 200% ou até 100%. Mas, no mínimo, que uma bijuteria que você vai ter um cálculo, é mais ou menos... Eu tô dando uma ideia, né, gente? Porque, no caso de precificação,
é meio, complexo, porque o que é que vai acontecer? Muitas vezes você aluga um local, você tem um local alugado, você tem tudo isso, então eu não vou falar esse vídeo, eu não nem posso pensar em falar desse tema. Então, o que é que acontece? Aí, por exemplo, uma peça assim, desse tipo, ó aqui, essa daqui já tem uma, 2, 3, 4, 5, são 5 cristais em cada lado. Mas eu também posso soltar aqui e fazer com 2, se eu fazer um brinco, ou mais curto, ou uma coisa assim, porque na verdade, eh, quando você te essa é uma das grandes vantagens quando você mesmo produz, quando você mesmo cria suas peças. E você pode também fazer isso, né, você pode modificar, por exemplo, a pessoa fala assim: "Ah, eu quero isso aqui, mas eu quero com uma um pouquinho mais comprido, eu quero mais comprido, eu quero mais curto". Então tudo isso tem um diferencial em todos os sentidos, né, em todos os sentidos. Um diferencial de valor dessa peça, o diferencial de um preço, né, que é diferente, né. Então essa é uma das, grandes vantagens. Por exemplo, eu vou vender uma presilha assim, a cliente fala assim: "Ah, mas eu queria em azul, eu queria toda preta, eu queria alguma coisa nesse sentido". Então quando você produz, né, você tem te dá essa possibilidade de você satisfazer sua cliente, que faz toda a diferença, né, quando você faz realmente o que sua cliente quer, o que ela tá buscando. Mas uma coisa importantíssima, eu vou ver aqui se eu acho o tema aqui, vou mostrar para vocês, mas com certeza eu vou deixar num, eu vou deixar num link abaixo, um link onde vocês possam ver, eh, que vocês podem também encontrarem, eh, esse tema que eu falei, né, que realmente o Brasil, ele são bilhões que movimenta a renda no Brasil em bijuteria. São bilhões, são bilhões. Então, eu não consegui, eu não tenho eu não tenho quanto, eu não tenho o valor exato, eu não tenho, mas eu tenho, eu vou colocar no link abaixo para vocês verem como a importância que é a bijuteria no mercado financeiro no Brasil. Gente, as pessoas não têm noção, não têm noção do quanto realmente dá dinheiro vender bijuteria. E não é só vender bijuteria, fazer bijuteria, é em todos os sentidos. Por exemplo, você pode, comprar e revender. Conheço muitas pessoas que compram e revendem, né, muitas pessoas, muitos fabricantes começaram assim, comprando e revendendo, comprando e revendendo. Então você pode comprar, revender, reformar, consertar. Então tem várias formas de você realmente ganhar dinheiro com bijuteria. E vender bijuteria dá dinheiro. Esse é o mito de achar que bijuteria não dá dinheiro, gente. Qual mulher que não usa bijuteria me fala? Ela pode até ter um pouco de alergia, mas aí a gente dá um banho nessa peça dela. Eu tenho clientes que elas têm alergia à base do brinco, e elas trazem um brinco de ouro para que eu possa montar a peça dela na base dela de ouro. Então, bijuteria, toda mulher usa, dificilmente, eu não, são poucas as mulheres que não usam bijuteria. Eu conheço pouquíssimas, pouquíssima que não usa bijuteria. Aí vai ter bijuteria para criança, que você pode fazer uma linha de bijuteria para criança, adolescente, a bijuteria infantil. Eu tinha uma cliente, é interessante, Margarida é o nome da mãe,
da criança eu não lembro mais. Mas ela tinha mais ou menos uns 5 anos, essa criança. E ela chegava na minha barraca para comprar bijuteria, e eu tinha essa barraca ali em Copacabana. Ela chegava lá para comprar bijuteria, e aí falava: mãe, eu vou levar essa cor, porque essa cor vai combinar com aquele meu vestido, sabe aquele meu vestido que você comprou?". Gente, era a coisa mais linda do mundo, a minha tinha uns 5 anos, agora deve ser, sei lá, né, amanhã deve estar, ó, não vou falar a idade, mas vou falar assim, deve, isso aqui há 20 anos atrás, ela está com mais de 20, né, gente, uns 20, quase 28 mais ou menos, mas mais ou menos por aí. Então o que que acontece? Então, criança, você pode fazer uma linha direcionada para criança, você pode fazer uma linha para homem, né, ficar atenta com peças de novela, né, que as pessoas têm uma é muito grande, né, uma influência muito grande quando sai na novela, né, uma peça exclusiva, uma peça que sai na novela, depois vem para o mercado, né, então tem essa possibilidade também. Por exemplo, para homem é muito mais, por exemplo, antigamente para homem era mais pulseirinha, né, aquelas pulseirinha com nozinho de macramê, aquelas coisinhas mais simples. Mas hoje em dia os homens eles usam muita bijuteria, usam muito bijuteria. Isso. Aí tem várias maneiras, gente, de para você vender a bijuteria, tem várias maneiras. Uma outra forma também de você vender é de você procurar ver o que está na tendência na Europa, por exemplo. O Brasil, eu digo para vocês, o Brasil não perde nada para a bijuteria europeia, nada, absolutamente nada. Porque quando sai daqui, né, quando, por exemplo, aqui vai começar o verão, né, o inverno. No Brasil já está na frente, amiga, há muito tempo, entendeu? Então, o que acontece? Então, não deve nada para ninguém. Então, buscar tendências, né, buscar tendências, trabalhar com o momento, né, o momento, o que é que está usando no momento? Ah, é verão, então vamos fazer coisinha de praia, porque quando eu falo bijuteria, é bijuteria e acessório, porque também entra na bijuteria, né, os adornos, porque a bijuteria foi criada exatamente nisso. O que é bijuteria? Se você botar no dicionário o que é bijuteria, eu até botei hoje, viu, gente? Para falar, para saber, né, o que é a louca vai falar, mas aí eu vi aqui bijuteria. Vou botar aqui para vocês verem aqui o que é que sai. Então, quando eu falo bijuteria, eu não falo só bijuteria, porque tem bijuterias e adornos. É isso mesmo, bijuterias e adornos. Então, você pode fazer um detalhe, por exemplo, verão, um detalhe para o chapéu, né? A bijuteria você pode fazer um detalhe para o cabelo, né? A bijuteria você pode fazer um detalhe para a alça do sutiã, porque vem o verão e as alças podem aparecer, né? Então, tudo isso. Então, buscar tendências, né, que você pode usar. Você pode fazer cintos. Então, tudo isso entra na bijuteria, né? É bijuterias e adornos, mas é tudo na bijuteria. Por exemplo, em cima da bijuteria, você pode fazer muitas outras coisas. Muitas outras coisas dá para se fazer quando você sabe, quando você tem técnicas. Para fazer bijuteria, você pode fazer milhões de coisas, como roupa, bolsas e tantas outras, só usando as técnicas da bijuteria. E eu digo para vocês uma coisa: bijuteria, para mim, né? Eu só falo no meu caso, ainda é um dos meios maiores, ainda é um dos meios melhores, né, maiores no lucro quando você vende. É assim, e a tendência é aumentar. Já falei sobre esse tema, né, que ela repete demais, mas tudo bem. Então, uma coisa importante é que você busque, né, realmente fazer de uma maneira que você saiba principalmente o que você está fazendo, como você está fazendo, que público você quer atingir, né? Isso é muito importante. Qual o meu público? Porque agora, gente, a bijuteria está tão forte, que agora tem até um nicho, né? Nicho de bijuteria. Isso é interessante, né? Então, qual o público que eu quero trabalhar? Porque eu vou definir qual o público que eu quero trabalhar, porque depois que eu defino qual o público que eu vou trabalhar, eu vou ver que material eu vou trabalhar, qual tipo de material. Um material mais fino, um material mais. Porque antigamente, o que é que se falava da bijuteria? Que é tanto que está no dicionário. Lembrei agora. Está no dicionário. O que é que fala? O que é que se fala da bijuteria? Que era adornos de bijuteria com preço acessível.
Mas hoje em dia existe bijuteria com material, né, material fino, com material, com banhos, com pedras semi-preciosas, com preciosas, que ela é muito mais cara do que uma joia, muito mais cara que uma joia. Então o que acontece? Então primeiro que você vai definir qual é o meu público, com que tipo de público eu vou trabalhar, com criança? Infantil, então eu vou trabalhar só com material infantil. Eu vou trabalhar só com pessoas mais refinadas, então o meu material também tem que ser refinado, né, a qualidade do meu material tem que ser refinada. Então tem que ter um bom banho, ele não pode estragar, então eu tenho que pensar em tudo isso. Então essa peça vai sair mais cara, mas o valor dela é muito maior, né, porque a cliente ela sabe. Quando você sabe o que você faz, você sabe quanto vai custar, né. Quando você sabe o que você faz, você sabe, né, você sabe com que material você trabalhou, o que você fez, então você sabe quanto vai custar aquela peça. Aí você vai trabalhar o quê? Com homem, né, vamos fazer uma coleção para homens. Então, qual que os homens estão usando hoje em dia? Um brinquinho, um colarzinho fininho com de couro ou de corrente, ou misturado, no finalzinho um ponto de macramê, você vai pesquisar. Se eu decido trabalhar com bijuteria para homem, então eu tenho que decidir, eu tenho que ver que tipo que eu vou fazer. Então, aí eu vou depois que eu faço isso, aí eu vou buscar, modelos, fazer toda essa coisa, e eu vou para que assim eu consiga realmente vender a minha bijuteria. Eu não vou simplesmente fazer: "Ah, vou fazer aqui, vou fazendo, fazendo e depois eu vejo". Não, eu vou ter que fazer uma organização, um cronograma, como é que eu vou fazer, o que é que eu vou produzir, porque muitas vezes as pessoas acham que a bijuteria não dá dinheiro, porque ela viu a vizinha lá vendendo, ela foi lá e comprou de qualquer jeito e não vai vender, gente. Então o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que decidir aonde eu vou vender, como eu vou vender, para quem eu vou vender. E tem uma pergunta que quase ninguém faz, né? Por quê? Por que que eu vou vender bijuteria? Simplesmente porque eu quero? Porque eu vi que a vizinha está vendendo e está ganhando bem? Né? Então temos que pensar em tudo isso, né? Para depois eu conseguir buscar onde eu vou buscar essa mercadoria. Eu vou produzir, eu mesmo vou produzir, eu mesma vou criar minhas peças, eu vou revender. O que é que eu vou fazer? Eu vou vender em casa, eu vou vender a domicílio, eu vou montar kits para as pessoas revenderem. Como é que eu vou trabalhar? Então, depois que eu organizo tudo isso, aí sim, eu vou poder realmente investir para que eu realmente tenha esse retorno. Eu não vou ter um retorno de uma coisa que eu só simplesmente botei lá de qualquer jeito e não funciona, não funciona, isso eu digo para você. Experiência própria. Eu trabalho com bijuteria, né, como a alguns de vocês já sabem, e quem não sabe, caiu de paraquedas, eu trabalho com bijuteria há muitos anos. Então o que que acontece? A primeira coisa que eu fazia era o quê? Eu ia trabalhar, por exemplo, eu trabalhei no Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, quando eu fui trabalhar lá, eu fui pesquisar mais ou menos aonde eu ia trabalhar, qual o meu público, né. Eu pensei, fui, pesquisei, vi meu público que eu ia trabalhar com turista, né, era muito turista, então eu ia trabalhar com turista. Então, para mim trabalhar com turista, eu teria que ter uma mercadoria diferenciada. Diferenciada. Ia trabalhar com turista. Eu não estava trabalhando por exemplo, mulheres que trabalham de secretárias, de advogadas, ou coisa assim, como eu já trabalhei, então é outro estilo de bijuteria, né. Então eu vou trabalhar com criança, é um outro estilo. Então eu fui trabalhar no Rio de Janeiro, em Copacabana, com turista. Então é outro estilo completamente diferente. Então tem várias linhas, né, que você pode buscar e que você, tenha essa possibilidade, porque a possibilidade da bijuteria é grande, é tão grande que vocês não fazem ideia.
Porque é tanto que no dicionário também fala sobre a bijuteria, que a bijuteria é para enfeitar o corpo e a roupa. Então, você pode botar, por exemplo, um detalhezinho que de bijuteria, deixa eu até consertar minha alcinha aqui, um detalhezinho de uma roupa, né, de uma bijuteria, que você pode botar um broche numa roupa e já muda, né, então isso tudo. Então, é isso. E eu sou muito feliz porque bijuteria dá dinheiro. A minha vida inteira, desde quando eu me entendo por gente, eu mesmo fazia as minhas bijuterias. Eu comecei a fazer bijuteria porque eu gostava de bijuteria grande, dá para ver, né, e não achava. Aí eu fui fazer meu primeiro curso, me apaixonei perdidamente, porque, olha bem, é tão interessante, vou contar um pouco para vocês o que aconteceu. Eu fazia minha bijuteria para o trabalho, né, para o trabalho, ia para o trabalho e chegava lá as meninas: "Ai, olha que lindo, onde você comprou?" Eu digo: "Ai, eu mesma que fiz." "Ai, é mesmo? Ai, faz um para mim, faz um para mim." Comecei desse jeito, a vender bijuteria. E quando eu vim, larguei meu trabalho, que eu trabalhava na Folha de São Paulo, larguei para trabalhar com bijuteria. Mas essa foi uma das razões que eu fui fazer bijuteria, porque eu gostava e não encontrava do jeito que eu queria. Imagina você, se naquela época eu encontro uma pessoa que faça, que fizesse, né, que fizesse do jeito que eu queria. Eu não ia largar essa mulher nunca, nunca, entendeu? Então, esse é um grande diferencial. Então, você poder fazer para você, você poder fazer para sua família, para presentear, para vender, né, e você, quando você faz, você tem essa possibilidade. Mas a coisa mais importante é que saibam, vender bijuteria é lucrativo. Eu poderia nem estar falando para vocês isso, né, mas, gente, é tão lucrativo que as pessoas nem falam que é lucrativo, mas tem espaço para todo mundo. Porque o estilo que eu meu povo, o estilo do meu povo que eu vendo é totalmente diferente, por exemplo, algumas das minhas alunas, é completamente diferente. Por quê? É um outro estilo de pessoas, são um outro local, um outro, sei lá, país, porque antigamente você vendia no Brasil, por exemplo, você fazia, as bijuterias no Brasil, tem pessoas no Brasil que vende para o mundo inteiro. Nós temos mulheres no Brasil que ganharam diversos prêmios com bijuterias e joias, né, e vou acrescentar joias também. E se não desse dinheiro, nós não teríamos tantas pessoas trabalhando com bijuteria. E cada vez mais, hein, e cada vez mais. Então, é só um conselhozinho para vocês, que vocês, quando vocês ouvirem que vender bijuteria não dá dinheiro, uau! Não dá dinheiro? Para quem que não dá? Para quem que não dá? Como é que essa pessoa trabalha? Como é que essa pessoa trabalha? O que é que essa pessoa deixa de fazer? O que é que essa pessoa deixa de fazer? Não é isso? Então, eu aconselho, assim, é um conselho que eu dou, antes de qualquer coisa, antes de você, se você tem a ideia de trabalhar com bijuteria, pesquise. Pesquise aonde, o que você quer fazer. Com quem, com qual tipo de cliente que você quer atingir, qual tipo de cliente que você quer atingir, né, aonde você quer vender a sua bijuteria, como você quer vender. Então, aí você, depois de tudo isso, você pode realmente buscar, mas é assim, se você trabalha com bijuteria pronta, como se você vai trabalhar com bijuteria pronta, que nós temos diversas fábricas, imensidão de fábricas, não só, por exemplo, são fundições, mas nós temos muitos locais onde vende a bijuteria artesanal, temos muitos locais. Então você tem que ver. Agora, uma coisa importante, por exemplo, uma pessoa me procurou que ela quer fazer um curso de bijuteria, por quê? Porque ela trabalha com bijuteria comprada, pronta. Então, quando você compra a bijuteria pronta, muitas vezes acontece um imprevistozinho, quebra alguma coisa, ou uma cliente quer mudar uma coisa, tirar outra. Então, se você não sabe, fica muito mais difícil.
Né, então, uma coisa assim, a primeira coisa, pesquise aonde você vai trabalhar, com que tipo de cliente você quer trabalhar, aí você vai escolher a sua mercadoria, né, qual o tipo de mercadoria que você vai trabalhar, mas tudo vai depender de você. Não, ó, a mercadoria vai depender de você, porque você vai ter que escolher, a cliente vai depender de você, porque você vai ter que ver com que tipo de cliente você vai trabalhar. O local vai depender de você, porque é você que vai ver que local você vai trabalhar. Então, para encurtar a história, tudo só depende de você, de mais ninguém. Porque, na verdade, às vezes a pessoa dá uma desculpazinha, né, gente? Fala assim: "Ai, menina, você acredita que não deu certo? Eu tentei vender aquelas bijuterias e não funcionou". É muito, às vezes é muito mais fácil a gente arrumar um culpado. Mas tudo só depende da gente, do quanto eu quero que dê certo. Quanto eu quero que dê certo? O quanto, hein? O quanto eu quero que dê certo isso. Então isso só vai depender de mim e de ninguém mais. O que é que eu quero atingir? Aonde eu quero estar? Né? Aonde eu quero estar? O que é que eu quero atingir? Está confortável para mim estar aqui agora, ganhando o que eu ganho? Se estiver confortável, tudo bem. Mas se não estiver confortável, eu tenho que dar meu jeito, né, de sair da minha zona de conforto. Porque muito mais às vezes é muito mais fácil você ficar na sua zona de conforto e achar que tudo dá muito trabalho. Ai, dá muito trabalho começar a vender bijuteria. Bijuteria realmente não dá dinheiro. Vender bijuteria artesanal, ixi, não dá dinheiro. É muito mais fácil eu pensar assim do que eu pensar, sim, dá muito dinheiro. Por que dá dinheiro? Porque eu tenho um artesanal, sabe? Esse artesanal faz toda a diferença quando eu vou oferecer a minha mercadoria. Faz toda a diferença. Então, eu vou deixar aqui para vocês, como eu já falei de novo, vou repetir de novo, né? Porque ela repete, repete, repete. A repetição tem um ditado, né, gente? Vou repetir para eu mesma não esquecer. Então, vai repetindo. Então, eu vou deixar o linkzinho aí embaixo, onde vocês podem pesquisar um pouco sobre o quantos milhões entra, movimenta, eu não sei as palavras certas, né, gente? Que movimenta o nosso mercado financeiro no Brasil. São bilhões. Bilhões só com bijuteria. É inacreditável, né? Mas é isso aí. Isso é a pura verdade. É pesquisa. É uma pesquisa comprovada. Ali, é uma pesquisa ali. Não é eu estou falando da boca para fora, tá ali. Tá? Então, eu vou deixar que vocês possam ver, para vocês possam ler. E se vocês gostaram desse tema, dá uma. Assina. Como é que é, gente? Se inscreve. Clica nesse sininho, porque quando você clica no sininho, o YouTube vai entender que você gostou e que ele vai te avisar todas as vezes que eu publicar um novo vídeo. Ele fala assim: Oi, Sueli publicou um novo vídeo. Aí vocês vão poder assistir. E eu vou estar sempre fazendo alguma coisa nova, vou estar sempre. Eu vou estar sempre ensinando também algumas coisas para vocês nesse canal. Tá bom? Um forte abraço, um grande beijo no coração de vocês e que vocês tenham uma vida colorida, que seja sempre colorida e com muita energia. Um grande beijo e até nosso próximo vídeo.